Olá, eu me chamo Danilo Santos, sou aluno da pós-graduação em tomografia computadorizada da Unicristos e vou falar um pouco agora dos distúrbios da audição, os achados na tomografia computadorizada e ressonância magnética. Vou falar um pouquinho aqui do resumo. Distúrbios da audição são geralmente unilaterais e mais comuns em mulheres, podendo ser de origem congênita ou adquirida. Consequentemente, há distúrbios neurosensoriais, condutivos ou mistos, com evolução progressiva ou súbita. Dentro desse contexto, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética assumiram fundamental importância na busca da definição etiológica e para guiar a conduta terapêutica. Neste trabalho, mostraremos causas frequentes de déficit auditivo, demonstrando possíveis diagnósticos diferenciais e ressaltando os aspectos da imagem mais relevantes. Aqui é a introdução. Durante a investigação diagnóstica, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética do osso temporal e do encéfalo apresentam um papel fundamental em grande parte dos distúrbios da audição, ajudando a definir conduta terapêutica. São numerosas as etiologias associadas à perca auditiva. Vou falar um pouco dos distúrbios, que são as causas etiológicas, neoplásicas, infecciosas ou inflamatórias, congênitas, traumáticas, pós-cirúrgicas, dentre outras. Bom, das causas neoplásicas temos o chivanoma. É uma lesão tumoral mais comum no ângulo ponto cerebelar, normalmente apresenta aspecto homogêneo quando pequeno. A presença de insinuação e alargamento do conduto auditivo interno é um aspecto sugestivo, porém não específico. O principal nervo acometido é o oitavo par, manifestando-se principalmente com um tinido e perca auditiva. Aqui é uma imagem de chivanoma em ressonância magnética no corte coronal, com a sequência T1 pós-contraste, demonstrando essa lesão ovolada do lado esquerdo do paciente, com intenso realce pelo gadolino. Outro tumor das causas neoplásicas é o paraganglioma, que são tumores do sistema quimorreceptor, sendo os principais tumores primários do forame jugular. A maioria é benigna, porém com comportamento agressivo. Na tomografia manifesta-se com destruição óssea irregular e realce significativo pelo contraste. Na ressonância apresenta hipointensidade em T1 e hiperintensidade em T2, com intenso realce pós-contraste. Aqui uma imagem em tomografia computadorizada após administração intravenosa no meio de contraste, no corte axial, demonstrando a lesão expansiva com o epicentro do bulbo da veia jugular, apresentando intenso realce pelo meio de contraste e determinando erosão do osso temporal, onde dá para ver pela setinha. Tumor do saco endolinfático. São tumores raros da região posterior da porção pedrosa do temporal, de crescimento lento e com a maioria dos casos ocorrendo esporadicamente. Embora não sejam malignos, são localmente invasivos. Na tomografia, a destruição óssea é geograficamente o enroído de traça e tem o ralo de calcificação periférica. Na ressonância, o sinal é heterogêneo, com focos hiperintensos em T1 no interior da lesão. Aqui duas imagens. A imagem A é uma tomografia com janela óssea, corte axial, demonstrando áreas de erosão óssea na mastoide e no bloco labiríntico. Já a imagem B é uma ressonância, sequência T1, sem o contraste, no caso do mesmo paciente, as duas imagens, demonstrando hiperintensidade em T1, provavelmente relacionada a produtos de degradação de hemoglobina e de colesterol. Agora falar um pouco das causas infecciosas ou inflamatórias. Temos o colesteatoma, consiste em proliferação do epitélio estratificado, escamoso, queratinizado, com característica patológica idêntica ao cisto epidermoide. Na tomografia aparecem habitualmente com lesões com densidade
de partes moles no espaço de Prusak, associadas à erosão de cadeia ossicular e parede lateral do ático, podendo ainda estar associado a fístulas labirínticas. A sequência funcional em difusão não EPI da ressonância apresenta alta sensibilidade na detecção de lesões maiores ou igual a 2 mm, ajudando na distinção entre colesteratomas com tecido inflamatório de granulação. Aqui as imagens, tomografia e ressonância. Essa imagem A é uma tomografia com janela óssea corte coronal, demonstrando material hipodenso com densidade em partes moles, acometendo a cavidade timpânica à direita e provocando erosão óssea. Já a B é uma sequência de ressonância, sequência de difusão no caso, um corte coronal, mesmo paciente, demonstrando restrição à difusão de permeio à lesão visualizada na tomografia. Dá para ver na setinha a parte da difusão, né? Outra das causas infecciosas inflamatórias é otomastoidite ou osteomielite. Consiste na infecção da cavidade timpânica e mastoide, principalmente por agentes bacterianos. Pacientes imunocomprometidos apresentam fatores de risco para agentes infecciosos incomuns, além de comprometimento mais extenso e rapidamente progressivo. Na tomografia, a osteomastoidite não complicada apresenta-se como material hipodenso, sem erosão óssea, e na ressonância não é esperada restrição à difusão. Quando não tratada adequadamente, pode evoluir para osteomielite ou complicar com acometimento intracraniano, incluindo meningite, abscesso e trombose venosa. Aqui as imagens da otomastoidite ou osteomielite. Essa imagem A, ela é uma tomografia com janela óssea corte axial, demonstrando otomastide à direita, associada ao sequestro ósseo do permeio. No caso, essa B já é uma ressonância com sequência em T1 pós-contraste, com corte axial, do mesmo paciente, demonstrando intensa captação pelo meio de contraste. Labirintite ossificante. Ossificação patológica do interior do lumen da cápsula óptica, incluindo a cóclea e o vestíbulo, causada por um processo inflamatório ou destrutivo. Pode estar relacionada à infecção, traumas, tumores, hemorragias, otosclerose, anemia falciforme, entre outros. Os achados na ressonância precedem os da tomografia em alguns meses, sendo caracterizados por perda de sinal de líquido no interior do labirinto membranoso e realce pelo gadolínio nas fases mais precoces. Na tomografia, nota-se focos com densidade de osso dentro dos canais labirínticos no ouvido interno. Vou mostrar aqui as imagens. Pronto, ó. Aqui é a imagem A e a B. Essa imagem A é uma tomografia com janela óssea, corte axial, demonstrando calcificação e acometimento à espiral basal da cóclea à esquerda. E essa B é uma tomografia também, é de janela óssea, corte coronal, com calcificações acometindo ambas as cócleas. Caso onde dá para ver pelas setinhas aí. Aqueduto vestibular alargado. Anormalidade congênita no osso temporal mais comum, associado à perca auditiva neurosensorial. Pode ser uni ou bilateral, tipicamente identificada ao nascimento ou nos primeiros anos de vida. Ocorre isoladamente ou associado a síndromes. Na tomografia é definido como um aumento do canal ósseo que se estende ao vestíbulo até a superfície posterior da porção pedrosa do osso temporal. Considerando o alargado,
quando o diâmetro for igual a 1,5 mm no ponto médio, ou maior que o diâmetro do canal semicircular posterior adjacente. Vou mostrar aqui. Aqui é uma imagem de tomografia com janela óssea, corte axial, demonstrando o alargamento do aqueduto vestibular bilateralmente. Outras malformações da orelha externa, média e interna. A tomografia é um método de escolha na avaliação das anormalidades das orelhas externas e média, enquanto a ressonância magnética é melhor na avaliação do labirinto membranoso e dos nervos no interior do conduto auditivo interno. As anormalidades da orelha externa comumente são associadas a alterações da orelha média, pois ambas têm origem em comum. A associação de malformações das orelhas externas e internas ocorre em 13% a 30% dos casos. As malformações cocleares são frequentemente associadas a alterações vestibulares, sendo, portanto, mais apropriado considerá-las como malformações vestíbulo-cocleares. Podem estar associadas com anomalias do conduto auditivo interno. Aqui, no caso, são 3 imagens. Essa primeira imagem A é uma tomografia com janela óssea, corte coronal, demonstrando hipoplasia no conduto auditivo externo, com estenose das porções membranosas e ósseas, bem como orientação vertical do conduto. Já dá para ver aí pela setinha. Essa imagem B é uma ressonância magnética com sequência CIS 3D, corte axial mostrando a cóclea, apresentando função dos giros médios e apical, assim como o vestíbulo alargado e fundido com o canal semicircular lateral. Os canais semicirculares superiores e posteriores estão encurtados e apresentando aumento da espessura. Já essa imagem C é uma tomografia com janela óssea, corte coronal, demonstrando hipoplasia dos condutos auditivos internos, onde dá para ver pelas setas. Fratura. A maioria ressalta de traumatismo crânioencefálicos de alta energia. A classificação tradicional indica a relação entre linha de fratura e o maior eixo da porção pedrosa do temporal, podendo ser longitudinais, transversais ou mistas. As fraturas do tipo longitudinais geralmente ocorrem em traumas temporoparietais, acometendo principalmente a porção extralabiríntica, apresentando como as principais complicações as lesões ossicular e hemotímpano. Já as fraturas transversais geralmente ocorrem em traumas fronto-occipitais e são mais associadas com comprometimento translabiríntico, podendo haver ainda lesão no nervo facial. Vou procurar aqui a imagem. Aqui uma imagem de tomografia com janela óssea, corte axial, demonstrando traço de fratura longitudinal à direita, havendo comprometimento da cadeia ossicular, com subluxação da articulação em códulo maleolar. Está aparecendo ali bem na setinha. Deslocamento de prótese pós-estabectomia. Reconstrução do estribo é frequentemente usada para restaurar a perca auditiva em pacientes com osteosclerose ou anomalias congênitas. O mau funcionamento de uma prótese ossicular pode ocorrer semanas a anos depois da cirurgia. A tomografia ajuda a identificar causas reparáveis mais comuns de falência de prótese, como subluxações ou luxação, migração de prótese e deslocamento de articulação em caudal. Aqui temos 2 imagens. A primeira é uma tomografia óssea, um corte coronal, demonstrando insinuação de prótese estapedial através da janela oval.
E a imagem B é também uma tomografia com janela óssea, costa axial, mostrando um pequeno foco de gás no interior do vestíbulo, indicando pneumolabirinto. Aqui outras causas são otosclerose, caracteriza-se por substituição do osso endocondral normal por osso esponjoso, vascular na cápsula óptica. Tipicamente ocorre entre a segunda e a quarta década de vida. É mais comum em mulheres e comumente bilateral, no caso 85% dos casos. Existem duas formas, fenestral e retrofenestral coclear, sendo a primeira mais relacionada com a perca auditiva de condução e a segunda relacionada à perca auditiva neurosensorial ou mista. A tomografia, sem contraste, é a modalidade de escolha demonstrando no tipo fenestral acometimento de parede lateral da orelha interna, principalmente junto à janela oval e redonda, sendo a fístula antifenestrã a região mais acometida. Na forma retrofenestral coclear, o acometimento é ao redor da cóclea, estando geralmente associada à forma fenestral. Aqui temos mais duas imagens, tomografia, com janela óssea, costa axial, demonstrando o foco de desmineralização da região da fístula antifenestrã bilateralmente. Né? No caso, essa imagem B é também uma janela óssea, né? Em costa axial, mostrando evidentemente evidente hipodensidade isso, pericoclear bilateralmente, configurado o sinal do duplo contorno, em paciente com osteosclerose coclear. Doença de Paget. Distúrbio focal do remodelamento ósseo, resultando em uma estrutura óssea desorganizada, espessada e com densidade mineral reduzida. Relativamente comum na população idosa, há comprometimento do osso temporal em aproximadamente 65 a 70% dos casos. Na tomografia apresenta-se com espessamento cortical, trabeculado, grosseiro e expansão e irregularidades ósseas. Na ressonância, o córtex é espessado e estriado na imagem ponderada em T1, focos de esteneólise, demonstrando sinal hipointenso em T1 e hipointenso em T2. Vou mostrar aqui a imagem. Aqui a imagem de tomografia com janela óssea, corte coronal demonstrando intensa desmineralização pericoclear à direita, onde está mostrando aí bem na setinha. Conclusão. A tomografia e a ressonância são ferramentas úteis na avaliação do paciente com perca de audição, podendo acrescentar informações fundamentais para o diagnóstico, possível planejamento terapêutico e seguimento. O radiologista deve estar atento às suas indicações a fim de poder contribuir para a adequada decisão clínica. Bom, e é isso, obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.